paz do Senhor a todos. Os irmãos podem se assentar. Estranho, né? Bastante estranho. Até eu achei. Mas para tranquilizar os irmãos, aqui tem bastante pastores, evangelistas, congressistas. E eu passei um tempo ali embaixo, né? Nos bastidores, atrás das câmeras. E vocês podem ficar tranquilos que há um propósito de Deus nisso. E o propósito de Deus nisso é comigo. Há um propósito de Deus na minha vida. A palavra do Senhor, livro de Provérbios, eu estava até lendo aqui agora e eu questionando. Ontem mesmo eu, diante de algumas circunstâncias, a gente começa a conversar com Deus, a questionar Deus, a falar com Ele, obviamente não como alguns dizem, encurralando Deus na parede, mas com toda a educação, com toda a humildade, reconhecendo que somos servos, que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas algumas vezes nós nos colocamos na presença de Deus e o questionamos. Falamos com Ele, buscamos respostas para algumas coisas, para algumas circunstâncias da nossa vida. E hoje cedo me foi feito esse convite, eu confesso que eu reluto muito, mas o pastor Luiz insistiu, e o Espírito Santo de Deus me despertou, que Deus estava dando uma resposta para mim. E agora aqui eu ainda continuei a questionar e falar com Deus, e Deus me levou, não é isso que eu vou falar, não é essa a minha pregação, mas eu até usei meu celular para buscar na Bíblia Sagrada uma referência de onde estava escrito, e está escrito lá em Jeremias. Bom celular, né, para quando é usado para coisas boas, né? Muitas vezes eu uso o celular para procurar palavras. Como é que se escreve a palavra? O que significa? Às vezes vem palavra na minha mente e eu quero saber como é que se escreve essa palavra. Eu tenho muito zelo por isso, sabe? De escrever as palavras certas, usar a pontuação certa, porque uma pontuação errada muda todo o sentido da frase, né? Então eu tenho esse cuidado e gosto de saber o que significa. Vem uma palavra no meu pensamento e eu quero saber o que significa isso. Eu ouço uma palavra. Então eu uso o celular muitas vezes para isso. E eu tenho a Bíblia e a arca no meu celular e eu uso também para poder encontrar os versículos. E aqui eu mesmo usei e encontrei o versículo que eu estava querendo, que está lá em Jeremias, capítulo 17, bem no verso 19. Mas eu vou ler alguns versículos aqui, que aí os irmãos vão entendendo o meu questionamento e aquilo que Deus vem tratar no dia de hoje, o propósito de Deus para mim. Obviamente que algumas pessoas podem estar na mesma situação que eu estou ou estive, mas nós sabemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso e que zela por nós, e que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós, aleluia. E quando Deus nos chama para a salvação, esse é o propósito maior de Deus para nossas vidas. Ele cuida de nós. E Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem prazer na morte do santo. Então Ele faz de tudo para que nós possamos estar na Sua presença, permanecer na Sua presença, porque Ele não se agrada quando nós nos afastamos da Sua presença. E aqui diz, é bem certo que aqui fala sobre o pecado de Judá, que Judá se desviou dos caminhos do Senhor e construiu postes ídolos e adorou a outros deuses e trocou o Deus verdadeiro por outros deuses. Então Deus castigou a Judá. Graças a Deus este não é o meu caso, e eu nem vou esperar que Deus me castigue. Existe um ditado popular que diz assim, que a gente vem para Deus ou por amor ou pela dor. Eu prefiro estar sempre na presença, é um ditado, está escrito isso na Bíblia, mas eu prefiro estar na presença de Deus e me reconciliar a cada dia com Deus, sempre por amor, e não esperar chegar o momento da dor. Então diz aqui a palavra do Senhor, vou ler alguns versículos, que diz assim, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor,
Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E no versículo 9 e 10 ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é incorrigível. Quem o conhecerá? Aí o próprio Deus dá a resposta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Bendito é o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa interessante que é esta palavra. Nós sabemos, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz assim, que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe que nós somos fracos, frágeis. E é por isso que o Espírito Santo de Deus, ele luta, ele tem ciúme, ele luta com todas as suas forças, para que nós possamos perseverar na presença do Senhor. O meu coração se enche de alegria, porque eu questionei ao Senhor, eu conversei com Ele, busquei a explicação do Senhor para algumas coisas, assim como certa vez o salmista disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Aleluia! E com o questionamento que nós fazemos para o Senhor, e o salmista fez, é um bom questionamento. Nós devemos estar na presença do Senhor e conversar com Ele, e buscar dele explicação, e buscar dele resposta, para que nós possamos ter a direção certa e não nos afastarmos da sua presença. E o nosso coração se enche de alegria, aleluia. Quando nós ouvimos da voz do Senhor, da boca do Senhor, usando aqui o profeta Jeremias, a dizer assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. A palavra do Senhor diz assim que nada, em Hebreus diz assim que nada está encoberto diante daquele a quem nós deveremos prestar conta. Nada está encoberto, meus queridos irmãos, nada está encoberto. Muitas vezes eu mesmo, apesar de, talvez como vocês, não sei, eu sou o maior, que faz mais coisas erradas no nosso meio. Muitas vezes eu me coloco, eu fico observando as coisas que acontecem, as coisas que estão acontecendo, e eu fico preocupado, eu fico buscando uma explicação. Eu falo: meu Deus, hoje mesmo eu vi uma reportagem, um professor tentando dar aula, viu um professor tentando dar aula, e os alunos ali dentro da sala de aula, tudo com cabelo colorido, tudo com cabelo azul, outro verde, outro vermelho, e eles começaram a bater nas carteiras. O professor lá de matemática, passando uma questão de matemática lá no quadro, e os alunos fazendo batucada dentro da igreja, e o outro pegou um quadro, ficava perto, o apagador, e ficava perto do quadro, o pastor ia lá, fazia a equação, e o aluno ia lá e apagava. Aquilo ia subindo. Eu até parei de ver, tirei no meu Facebook, eu ocultei, excluí aquilo lá, porque aquilo foi subindo um ódio no meu coração, um ódio. Meu Deus, por que essas coisas têm que acontecer? Onde já se viu uma coisa dessa, que uma pessoa dessa caia na minha mão? Ai, se eu fosse o professor, eles fizessem isso comigo. Ah, meu Deus, mas Deus conhece. Deus conhece o nosso coração, pastor Ricardo. Sabe que nós somos fracos, aleluia. Eu era jogador de futebol, eu tinha, sabe, um desejo. Meu pai, sabe, queria que eu fosse jogador, eu tentei, mas eu, sabe, a circunstância, a época não deu muito certo, consegui mais ou menos, mas não foi aquilo que eu queria. E aí, de repente, meu Deus, por que não deu certo? Eu gostava tanto, todo mundo disse que eu jogava muito bem futebol, por que não deu certo? Mas o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, Ele sabia que um dia, aleluia, eu ia me dobrar diante da sua presença, e aí Ele usava aquele ímpeto que eu tinha quando eu andava pelas
Nós sabemos que o Senhor esquadrinha o coração, e que Ele conhece, e que Ele prova a nossa mente, aleluia. Por isso que nós devemos sempre andar com o coração puro diante de Deus. Nós erramos, nós fazemos coisas erradas, muitas vezes nos afastamos da presença de Deus, mas o Senhor conhece. Quando nós nos aproximamos novamente da sua presença, Ele nos acolhe, aleluia, Ele nos guarda, Ele nos ensina, Ele nos acolhe de novo e faz de nós uma nova criatura e nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes eu fico imaginando e pensando que este dia que nós estamos fazendo, esta celebração memorável, onde nós lembramos da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que momento memorável! Eu penso até que todos os cultos nós devíamos celebrar a Santa Ceia. Eu penso que todos os cultos deveriam ser lembrados, ser comemorada a Santa Ceia. Porque neste culto hoje nós lembramos, nós relembramos a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor, como nós já lemos hoje na escola dominical, um versículo onde que diz assim, está lá em Lucas capítulo 4, versículo de número 18, onde nós começamos a aprender, onde nós começamos a observar, e é isso que nós devemos incutir na mente dos nossos irmãos, e é isso que nós devemos levar para o mundo lá fora, porque ao contrário do que nós pensamos, o mundo lá fora não sabe a verdadeira razão do porquê Jesus Cristo veio. As pessoas lá fora não conhecem verdadeiramente o Senhor. As pessoas lá fora já ouviram falar de Deus. As pessoas lá fora já ouviram falar de Jesus. Já ouviram falar dos milagres de Jesus. Já ouviram falar da salvação. Mas eles não têm uma experiência com Deus. Eles não têm uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo. Eles não conhecem este ministério. Bendito é o nome do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha, Jesus dizendo isso. Quem veio aqui na escola dominical hoje, aprender a palavra de Deus, viu nós lendo esse versículo, conversando a respeito desse versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus estava sobre Jesus, homem, naquele momento, pelo que me ungiu para evangelizar. Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Olha aqui que coisa interessante. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso nós nos lembrarmos a todo momento da missão de Jesus Cristo aqui nessa terra. A palavra do Senhor lá em João capítulo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo de número 12, versículo de número 27, diz assim, começando ali no capítulo, no versículo de número 23, diz assim, prestem atenção para que nós possamos observar o ministério de Jesus, por que Jesus veio, qual foi a missão e o que nós devemos ensinar às pessoas aí fora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse assim, é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir,
para esta hora que eu vim. Aleluia. Certa feita, na televisão, eu vi uma pessoa fazendo essas mensagens de motivação pessoal, e eu vi duas vezes a mesma pessoa, a pessoa passou na TV, aqui no canal em Moarama, e aí ele achou interessante e repetiu, passou de novo, e eu vi. O pregador, o ensinador ali, falando sobre Jesus, sobre a motivação e essas coisas assim, ele subia uma escada e no finalzinho, né, da sua ministração, ele subia na escada, ficou assim meio em cima da escada, essas escadas assim. E ali ele disse assim que Jesus, ele perdeu. Jesus falhou na sua missão, porque ele morreu. Mas nós não devíamos ser igual a Jesus, não. Nós deveríamos vencer, nós deveríamos fazer as coisas de uma forma diferente, para que nós fôssemos vencedor e não derrotado como Jesus. Mas aqui nós vemos que diz assim: Pai, salva-me nesta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Jesus Cristo veio para morrer. Se hoje nós estamos aqui, meus queridos e amados irmãos, nesta alegria, neste momento que antecede a celebração da ceia do Senhor, mas nós já podemos nos alegrar nos cânticos, nos louvores que nós entoamos a Deus, inclusive nós devemos prestar muita atenção nos hinos de louvor e adoração ao Senhor, porque são hinos de louvor e adoração ao Senhor. Muitas vezes nós temos ouvido aí hinos, cantado até nos templos em alguns lugares, que a gente ouve, hino que não louva a Deus, hino que não é de adoração a Deus, hino que não fala da grandeza de Deus. Onde está o louvor? Onde está a adoração? O hino, a música, ela é uma forma, ela é uma expressão, uma forma que nós nos expressamos de gratidão, de adoração a Deus. Muitas vezes nós não conseguimos falar de uma forma assim catedrática, ou muitas vezes nos sentimos acanhados de estar num púlpito ou em algum lugar falando da palavra de Deus, mas através do louvor, muitas pessoas glorificam, exaltam o nome do Senhor e evangelizam através da música. E nós já ouvimos hinos de louvor e adoração aqui neste lugar hoje. Por isso que o nosso coração está cheio de alegria, estamos nos preparando, aleluia. E agora, ouvindo a ministração da palavra, como disse Pedro, meus irmãos, eu não digo estas coisas porque vocês não conhecem, mas eu digo estas palavras para que vocês não se esqueçam. Aleluia. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas muitas vezes nós nos esquecemos. Muitas vezes nós nos afastamos por um instante da presença do Senhor e nos esquecemos disso. Aí o nosso coração fica vulnerável, a nossa mente fica vulnerável. Aí nós fazemos coisas que não convêm. Mas por que nós viemos aqui na casa do Senhor hoje? A palavra do Senhor diz assim que nós devemos fazer isto em memória do Senhor todas as vezes. Toma do pão e do cálice todas as vezes que fizer isto em memória de mim. E nós estamos aqui hoje em memória, lembrando da morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e saber que Ele deu a sua vida para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós, a morte do Senhor Jesus Cristo, ao contrário da
Pai, está consumado. Pai, está feito o propósito que eu vim de salvar o Almir, de salvar o Luiz, de salvar o Ricardo ali, o Edson, de salvar esta igreja. Está feito. Daqui 2000 anos à frente, esta igreja, estes homens, essas mulheres vão estar reunidos em meu nome, lembrando deste momento glorioso. Aleluia, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, aleluia. E Senhor Jesus Cristo partiu, como nós já vimos aqui, como já foi lido. Jesus Cristo partiu e ele disse assim: não vos deixarei só, enviarei para vocês um outro Consolador. Aleluia. Aí começa o ministério do Espírito Santo. O ministério de Jesus estava cumprido. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ali ele intercede por nós, mas ele não nos deixou órfãos, sozinhos. Ele me enviou o Espírito Santo, esse Espírito da graça, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Aleluia. Eu glorifico a Deus, meus queridos irmãos, por esse momento grandioso em que nos é dada essa oportunidade. O Senhor permite, aleluia, que nós estejamos na sua casa hoje para o adorarmos, para lembrarmos deste momento grandioso. Você pode, por um momento assim, talvez fechar os seus olhos, imaginar, ficar lembrando, porque a palavra do Senhor, a palavra do hino que nós louvamos ao Senhor ali da nossa época cristã, que diz: ai que saudosa lembrança, se não me falha o hino 1, né? Acho que o hino 1 diz assim que nós temos saudade. O 2, né? Diz que nós temos saudade. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Aleluia! Nós nunca fomos lá. Como é que nós podemos ter saudade? É porque ali é um lugar, ali é um lugar que Jesus preparou para mim e para você. É um lugar onde Jesus preparou para nós. O Espírito de Deus fica em nós. Ele nos faz sentir esse desejo. Ele nos faz com que nós lembramos. Aleluia! Porque ele disse assim: que onde eu estou, estarás vós também. Aleluia! Onde eu estou, estará vós também. Então, aleluia, nós sentimos saudades porque nós já nos sentimos da presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Aleluia. Não porque vocês não sabem, mas para que todos nós possamos lembrar deste dia glorioso em que Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz. E é por isso que nós vamos participar desta ceia, lembrando neste momento, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja